boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o chefe dos Coroinhas de Jacareí, o nosso querido João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Esporte. Tudo bem, Vieira. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a Hora do Esporte. Estou aqui no lugar do Paulo, que fez aniversário ontem, recebeu a folga. Parabéns, Paulão, e vamos juntos em mais um programa, Vieira. Muito bem, parabéns ao nosso Paulo Ricardo, tá só descansando, mas na quarta-feira ele estará de volta. O João tá louco para vir aqui, mas ele não vem não, quarta-feira é o Paulo. Não, esse lugar é dele, esse lugar é dele. Tá certo, tô brincando, é claro. Muito bem, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? A gente começa o Hora de hoje falando de basquete. Na sexta-feira, o São José foi até o ginásio Pedrocão enfrentar a fortíssima equipe do Franca pela 12ª rodada do NBB 18. O São José vinha de 4 vitórias consecutivas e, claro, queria aproveitar esse bom momento da competição. Só que não deu para o São José, não. O time de Franca, com destaques para o ala armador Jorginho e também para o ala pivô Lucas Dias, comandaram a vitória centenária de Franca para cima do São José, 104-85. E com detalhe, metade dos pontos, exatamente a metade dos pontos francanos, foram anotados pela dupla da seleção brasileira, o Lucas Dias e o Jorginho. Quando os dois jogam, quando os dois estão inspirados, é difícil para qualquer equipe do mundo enfrentar essa equipe francana, hein, João? É verdade, Vieira. Falar do Lucas Dias e do Jorginho é chovendo molhado, né? Você falou muito bem, a metade dos pontos do Franca foram anotados por eles, né? Chama atenção que o São José pontuou bem, né? 85 pontos contra a Franca realmente é uma pontuação alta, mas, de fato, é muito difícil bater a equipe do Franca, né? É verdade, a equipe de Franca que não tem só Jorginho, não só o Lucas Dias, tem outros jogadores, né, como o David Jackson, americano, 43 anos, você não dá nada pelo barbudinho lá, ele vai lá e mete, viu? Ele meteu 18, né? 18 pontos. Meteu 18 pontos. Aliás, aproveitando que o João falou aí dos números, quem gosta de basquete gosta de números, ó, pra você ver como é que foi a dinâmica da partida. Primeiro quarto vencido por Franca, 24-19. Segundo quarto aí que deu uma desandada, 30-22. São José não pontuou mal não, fez 22 pontos, uma boa parcial. O Franca que foi acima da média, 30-22. O jogo foi para o intervalo com 54-41 para a equipe de Franca. Terceiro quarto, vitória do São José, mas apertada, 26-25. O jogo foi para os últimos 10 minutos com 79 Franca, 67 para o São José. E aí no último quarto, nova vitória francana, 25-18, placar final, 104-85. Como bem disse o João, o São José, 85 pontos, é uma pontuação muito boa dentro de uma média que você estabelece ali dentro do NBB. Você fazendo 85 pontos, você certamente vence mais de 50% das partidas no mínimo. Mas o Franca, o diferencial não é à toa que está disputando Champions League. Aliás, quinta-feira já entra em quadra lá no Chile pela Champions League. É uma equipe a ser batida, é uma equipe que a gente vai ver na tabela de classificação já. Aparece na 5ª posição, mas com certeza em breve vai subir um pouco mais, né, João? Vai subir com certeza, né? O Franca é o time a ser batido do basquetebol brasileiro, né? E sendo bem realista, quando uma equipe vai fazer a projeção do NBB, a derrota para o time de Franca, ainda mais no Pedrocão, ela tem que estar na conta. Então, que ela não chegue para quebrar essa sequência e abaixar a moral do São José, porque, de fato, tem que estar na conta, sendo realista, e tomara que o São José, no próximo jogo, já volte a vencer e continue a boa sequência que tinha. Quando os times pegam a tabela, né, e começam a analisar, ó, esse time aqui, acho que dá pra gente ganhar em casa, esse aqui vai ser difícil fora, mas dá pra ganhar, esse aqui é meio complicado. Franca é aquele, ó, esse aqui, se vier vitória, olha, é bônus, porque realmente é um time a ser batido, assim como a equipe do Flamengo. Mas dentro de quadra que se resolve, então o São José fez uma boa apresentação, é que realmente o Franca é uma seleção em forma de time. Ainda falando do jogo, os destaques individuais, o Adiel foi o cestinha do São José com 23 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, seguido pelo Malcolm Miller, 17 pontos, 7 rebotes e 1 assistência, e o Anderson Rodrigues, muito regular, o pivôzão da equipe do São José com 16 pontos, 3 rebotes dentro da partida. E aí, pelo lado de Franca, Lucas Dias,
Dias, 30 pontos. 30 pontos. Um quarto foi só dele. O segundo quarto que o Franca venceu por 30-22, entre aspas, foi só dele. 30 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. O Jorginho, 22 pontos, 13 rebotes, double-double para ele, mais 7 assistências. E o David Jackson, a gente já havia falado, 18 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Somando Jorginho e Lucas Dias, 52 pontos, somente os dois, a metade da pontuação de Franca. O Adiel, como você trouxe na parte do destaque do São José, jogou bastante, né? A gente estava até vendo os números, quase 36 minutos, né? Dos 40 minutos do jogo todo, o Adiel jogou 36 deles, né? Foi o maior pontuador, mas a gente pegar lá a taxa de conversão dele, chega a mais ou menos 50%, foi o que a gente viu de manhã, né? 55%. Então, o Adiel chamando bastante essa responsabilidade, mas não adianta, né? Os outros jogadores têm que acompanhar o Adiel nessa. E mais uma vez, falando de Lucas Dias e Jorginho, realmente um placar, uma pontuação muito expressiva para os dois. Sorte de quem pega o Franca quando ele está pensando nos outros campeonatos que joga. Não foi o caso do São José, jogou na sexta-feira, o Franca vai jogar pela Champions League só na quarta. Então, para essa... na quinta? Quinta-feira. Então, melhor quem pega o Franca mais próximo desses jogos, que aí é a única chance praticamente de bater esse time. Como a gente disse, a derrota para o Franca lá no Pedrocão tem que estar na conta. Com certeza. E o São José vai pegar outra pedreira, pelo menos em termos de tabela de classificação, que é o Brasília. Quarta-feira, Lineu de Moura, 7h30 da noite, bem lembrado ali, acabei de ver ali, a Beth confirmou pra gente, 7h30 da noite, São José e Brasília. Matheus, coloca pra gente a classificação do NBB, que o São José aparece na primeira parte. Flamengo é líder, com 85,7% de aproveitamento. Minas, Brasília, terceiro colocado, falei quarto, terceiro colocado dentro da tabela de classificação. Pinheiros, Franca é o quinto, mas Franca com certeza, porque nessa disputa de outros jogos também, Franca teve que dar uma mesclada no elenco, mas logo vai estar equiparado lá em cima. Mogi, Corinthians, São José, o oitavo, mesmo com a derrota, permanece na oitava posição, caiu um pouquinho a sua porcentagem, 58,3%, Paulistano e Unifacisa na 10ª posição. Virando a tabela, só para a gente conferir, União Corinthians, Caxias, Bauru, Osasco, Rio Claro, Fortaleza, Botafogo, Pato Basquete, Cruzeiro agora na zona de rebaixamento e o Vasco que não ganha de ninguém, 0% de aproveitamento. Essa situação do NBB. Lembrando, quarta-feira, 7h30 da noite, São José volta a jogar em casa agora contra a forte equipe de Brasília. O torcedor vai poder matar a saudade do Fúvio, ele que é diretor da equipe do Brasília, estará aqui com certeza e vai bater foto, conversar com o torcedor de São José que adora o Magic Fúvio, tá certo? João, mudando um pouquinho de assunto, falando do vôlei sentado, as equipes de São José dos Campos conquistaram 2 pódios na fase final do Campeonato Paulista Master 2025, que foi disputado em São Paulo, no Clube Atlético Paulistano, neste último sábado. Na Série Prata, o Instituto Fortalecendo Pessoas, o IFP, garantiu aí o bronze ao derrotar a equipe do ADD por 3-0, com parciais de 25-14, 25-22 e também 25-23, ficando atrás da equipe de Sorocaba em segundo e Osasco, o grande campeão desta competição. E na Série Ouro, o Instituto Athlon também garantiu o bronze ao vencer o SESI feminino, o time feminino mesmo do SESI, por 3-0, e ficou com a terceira posição. As parciais foram de 25-18, 25-18 e 25-14. O título ficou com a equipe do SESI de São Paulo, que bateu os donos da casa, o Paulistano. Destaque aí de São José dos Campos são os atletas Rodrigo Lima, eleito melhor atacante do Campeonato Paulista pelo Instituto Athlon, e Geraldo de Souza, eleito o melhor líbero do IFP. Aí, o Geraldo aí, grande homem, o Geraldo, aí recebendo o seu título de melhor líbero da competição. O próximo desafio das equipes é o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 14 e 18 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. João, eles são sempre um exemplo pra gente, né? Com certeza, Vieira. Muito bacana. Parabéns ao IFP e também ao Instituto Athlon. Muito legal a gente ver as duas equipes, né? O Instituto Athlon é também chovendo molhado. É sempre referência, é favorito para todo campeonato que disputar. O IFP também é muito forte. É que, se a gente for falar de São José dos Campos, o Instituto Athlon, por toda a questão, está à frente. Mas quando vai para uma questão, para o âmbito estadual, o IFP está chegando também para mostrar serviço. Parabéns
para as duas instituições. Parabéns para as duas instituições. E só para deixar claro, o Instituto Athlon disputou o terceiro lugar contra o SESI feminino. É que os times femininos praticamente inexistem. Então esse time do SESI feminino, que é muito forte e equipara com o time masculino, ele disputa justamente com os homens para poder dar mais jogo. E você vê, elas disputaram o bronze e perderam ali para o São José e está tudo certo. É só para deixar claro que tem essa mescla, esse time feminino não tem adversários no feminino, por isso que joga o masculino, tá certo? Parabéns ao Instituto Athlon e também o Instituto fortalecendo pessoas aqui de São José dos Campos. A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre o São José Esporte Clube. Tem jogador novo anunciado, atacante que chegou, teve o jogo treino que começou, mas não terminou, teve pancadaria lá, teve nota dos clubes. A gente vai falar tudo isso depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Vamos falar do São José Esporte Clube e vamos por ordem cronológica dos fatos. Na sexta-feira, à tarde, logo depois que a gente acabou a Hora do Esporte aqui, a diretoria da Águia anunciou oficialmente mais um reforço para a sequência aí do Campeonato Paulista da Série A2. Trata-se do atacante Juan, de 32 anos, esse que você está vendo aí na tela. Ó. 32 anos, ele estava no Floresta de Fortaleza, no Ceará. O atacante vestiu as camisas de clubes importantes, hein? Do Grêmio, do Sport, do Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, Paysandu, Vila Nova, Ituano, CRB, Remo, Caxias, o currículo é longo, Amazonas e ABC de Natal. Conquistou o acesso à Série B com o Paysandu em 2014, o acesso à Série C com o Amazonas em 2022 e no ano, e também o título brasileiro também, com o Amazonas já falei, né? Além disso foi campeão gaúcho, foi isso que eu me perdi, com o Internacional em 2014 e campeão goiano pelo Goiás em 2015. No futebol paulista, ele já defendeu o São Bento e o Ituano. João, pelo currículo do Juan, um baita jogador pro São José. E tem cara de novo, né? Tem cara de 32 aninhos. Gato ao contrário? O Paulão fez 28 aí no domingo e parece mais velho que ele, pô, com todo carinho aí. E tá bem assim, não tá? Sim. Mas 32 anos então aí pro Juan, 7º reforço pro São José no ataque. Quando chega atacante, né, Vieira, a torcida sempre fica mais esperançosa, né? O famoso homem-gol, o cara que vai criar jogadas. O Juan é o caso de jogar mais pelas pontas e anima pelo currículo, né? Anima pelo currículo, tem títulos importantes, já faz um tempo, é bem verdade, mas a Série A2 é espaço para caras experientes. Essa média dos 32 anos é sempre interessante para a Série A2, que é um campeonato de tiro mais curto, a experiência conta bastante. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui o elenco do São José, entre aqueles confirmados, remanescentes, aqueles que voltam de empréstimo, né? Então, São José oficialmente tem os goleiros João Gabriel, que é remanescente, e João Lucas, contratado, ex-comercial, ele que fechou o gol, eliminou o São José, o João Lucas. Zagueiros, o Léo Rigo, ex-Joinville, e o Lucas Mufalo, ex-União São João de Araras. Laterais direito, o Igor Dutra e o Matheus Rocha. Laterais esquerdo, o Carlos Henrique e o Felipe Borges. Muda a tela, Matheus, pra gente dar uma olhada. Volantes, tem vários, e só remanescente quem voltou de empréstimo, nenhum contratado. Jefferson Lima, Danilo Fidelis, Luiz Otávio, Martinelli e Igor. Meia de ligação, né? O Tomás Carvalho, o Gabriel Ramos e atacantes, vários atacantes. Rodrigo Carioca foi o primeiro a ser anunciado, ex-15 de Piracicaba. O Clecione, na verdade o Clecione não foi anunciado, mas foi dito lá atrás. Vazou primeiro, né? O primeiro que vazou, exatamente. Ex-Maranhão, lá o pessoal do Globo Esporte de Maranhão divulgou que ele viria, a gente falou na época, deu os créditos e tudo mais. Riquelme, que não é aquele, ex-Londrina, Pedro Arthur, o Juan chegando agora, Cristiano e o Michael Paulista, que são remanescentes, o outro volta de empréstimo. É o São José tomando corpo, tomando cara para a estreia no Campeonato Paulista, dia 11. Em princípio, ainda não saiu a tabela oficial, mas em princípio, dia 11, fora de casa, contra o Linense, João. Vieira, 23 jogadores, né? E a partir de agora, se eu não me engano, são 26 vagas, né, para inscrição. Então, deve ter um terceiro goleiro, ou esse terceiro goleiro pode ser da base. Fato é que o time do São José vai se encaminhando para ser esses jogadores, serem esses jogadores. Pode até ter mais algum que já está por aqui, ainda não foi anunciado, mas acredito não, né? Os números falam por isso, que a base já está formada. A gente vai falar daqui a pouco do primeiro jogo treino. O Marelli já pode estar
com o seu time titular até ali meio que já em vista, porque os trabalhos já começaram a ter um tempinho, né? Sem dúvida alguma. Você falou aí do jogo treino, João, então vamos para ele. No sábado pela manhã, São José recebeu o União Suzano em seu primeiro jogo treino aí dos 5 previstos. E esse treino durou apenas o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, porque aconteceu uma confusão quiprocó generalizado no intervalo da partida. Você está vendo imagens ainda quando a bola rolava. O detalhe é o seguinte, as informações que a gente tem, o treino foi fechado, ninguém pôde acompanhar, então a gente está com as versões de ambas as equipes. Teria acontecido uma confusão, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, enfim, uma confusão, jogadores do São José e do União se estranharam, aí virou uma confusão generalizada e aí não tinha mais clima para continuar o jogo treino. Lamentável que isso aconteça, independente de quem tem a culpa, que a gente não pode puxar lado para nenhum dos lados, porque a gente não pôde acompanhar para a gente ter as nossas opiniões formadas. O que a gente tem são versões de ambos os lados. Mas é triste, né, João? Os times se preparando, União Suzano também se preparando, São José no seu primeiro jogo treino aconteceu aí um fato lamentável, briga e aí não teve mais jogo treino. É curioso, né, que o resultado do jogo treino, claro que todo mundo que entra em campo, por mais que seja teste, quer mostrar serviço e tudo mais, mas o grande intuito não é nem isso, né? Não é nem o resultado, é realmente pegar ritmo, é conseguir um entrosamento e tudo mais. Então, além de triste, beira até o curioso, a gente fica incrédulo com a situação. Um jogo treino dentro do CT do São José ter acontecido isso, né? Então, é triste e também lamentável porque atrapalha os próprios jogadores, né? Exato. Então vamos fazer o seguinte, também por ordem cronológica, né, a gente ficou sabendo, o São José divulgou inicialmente uma nota dizendo que havia acontecido o jogo treino e que ele não havia terminado por questões disciplinares, sem mais entrar mais no assunto, ficou nisso. A gente deduziu que algo aconteceu. E aí a gente ficou sabendo via a assessoria do União São João, que divulgou nas suas redes sociais a seguinte nota. Ao término do primeiro tempo da partida entre São José 0 e União Suzano 0, ocorreu um grave incidente no acesso aos bancos de reservas no intervalo. Durante a saída do gramado, um atleta do União Suzano foi verbalmente agredido e empurrado por um jogador da equipe do São José. Diante da injusta provocação, a agressão sofrida nesse atleta apenas reagiu ao ataque inicial. Em seguida, toda a equipe adversária passou a desrespeitar, ou seja, virou a confusão generalizada. Essa é a primeira parte, eles discorrem mais sobre o ocorrido. Depois eles disseram também o seguinte: lamentamos ainda mais que por ordem do diretor executivo do clube, que no caso é o Sid Clay Menezes, nossos atletas, os atletas do União Suzano, foram proibidos de entrar no vestiário para tomar banho e recolher seus pertences. Foram colocados 3 seguranças na porta do vestiário, impedindo a entrada dos jogadores, sendo autorizada apenas a comissão técnica do União e tudo mais. Então eles estão reclamando que não conseguiram tomar banho lá no Martins Pereira. O São José mandou uma nota via WhatsApp através da sua assessoria, que é essa daqui. São José lamenta os atos de indisciplina, muito bem. Durante o primeiro tempo, um dos árbitros auxiliares, ou seja, já tem uma divergência de situações aí. Segundo o São José, um dos árbitros auxiliares foi ofendido e ameaçado por um atleta do União Suzano. Ao final do primeiro tempo, na saída dos atletas na direção do banco de reservas, um atleta do União Suzano agrediu o jogador do São José e provocou a reação dos elencos das duas equipes, sem nenhuma condição de prosseguimento da partida por conta da atitude do atleta do time visitante. O jogo treino foi encerrado. União Suzano, em comum acordo entre as diretorias, foi liberado para retornar ao estádio e retirar os pertences dos vestiários para seguir viagem. Lembrando que o jogo treino do São José foi no CT do São José e os pertences dos jogadores, a troca de roupa dos jogadores, foi no estádio Martins Pereira. Então, o União Suzano reclama que não deixaram os jogadores tomarem banho para poder ir embora e o São José, prevendo ou se resguardando de qualquer dano ao patrimônio, preferiu que eles pegassem as suas roupas e fossem embora direto. Acho que nesse ponto, devido aos ânimos exaltados, o São José acaba acertando para evitar qualquer tipo de problema, né? E não vai matar ninguém, não tomar banho ali para poder ir embora, né? O ônibus não vai tão cheiroso assim, mas enfim, faz parte da vida devido aos acontecimentos. Mas o que acontece, João? A gente trouxe os dois lados aqui, as duas versões, e a gente lamenta que isso tenha acontecido, que foi ruim para os dois times. Realmente, ruim para os dois times e é complicado julgar, falar o que aconteceu, já que a gente não estava lá, né? Será que o São José acertou em não deixar os jogadores tomarem banho? Ou será que era
possível que isso acontecesse? A gente não tem como saber. Fato é que havia, por exemplo, esse risco, com os ânimos exaltados, vai saber o que poderia acontecer nos vestiários do Martins Pereira, então, de repente, o São José preferiu não correr esse risco, a gente não sabe o que aconteceu, pode ser que realmente o União Suzano possa ter começado uma confusão, aí o São José vem a versão com a questão do árbitro auxiliar, o União Suzano vem com a questão do atleta do São José começando, então assim, não tem federação, não tem súmula, não tem nada, tinha que ser resolvido naquele momento, não vai ter julgamento posterior a isso, era de fato só um jogo treino, nem camisas de jogo os times estavam usando, a gente viu pelas fotos, então é isso, resolve, joga panos quentes e continua, realmente é prejuízo para todo mundo, porque ninguém pôde se preparar da maneira que eles estavam esperando. Exatamente, é uma pena. O São José agora, como eu disse, tinha 5 jogos treinos previstos, o primeiro era contra o União, o próximo, se não me falha a memória, dia 13 contra o Paulista de Jundiaí, tem mais 3 datas ainda para definir mais 3 adversários antes da estreia. Vamos aguardar e, claro, a gente vai trazer mais detalhes da Águia do Vale para você aqui durante a semana até o final do ano, tá certo? Você quer falar mais alguma coisa da Águia? Não, hoje em dia é tudo tão cronometrado, né? Tempo que os atletas jogam e tudo mais, a gente vê até aqueles que quando não entram em campo, termina o jogo, eles dão corrida no gramado para ficarem, né, com físico parecido com o dos companheiros. De repente, depois desse primeiro jogo treino, por ele ter acabado na metade, se o São José tiver data, pode até ser que remarque com algum outro clube para manter o planejamento, né? Pode ser, vamos ver. Vamos aguardar o que o São José vai definir em relação a isso. O fato que realmente deixa a gente triste ter acontecido, mas infelizmente também acontece, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta tem informações do vôlei para você em destaque aqui no Hora do Esporte. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte para falar de vôlei. Depois de uma bela vitória fora de casa contra o Guarulhos por 3-1, o Vôlei São José volta à quadra amanhã pela 9ª rodada da Superliga Masculina contra o Joinville, fora de casa. E olha, querendo aproveitar aí essa boa fase, o jogo é mais do que importante porque é um confronto direto entre as duas equipes que estão brigando para se afastar da zona de rebaixamento. E o técnico da equipe joseense, o Flavinho Tavares, ele falou sobre a partida de amanhã antes da viagem lá para Joinville. Diz aí, Flavinho. E agora a gente vai jogar lá em Joinville um confronto direto. É um time muito perigoso, é um time que também saca muito bem, que tem um volume de jogo muito grande, com muita defesa. A gente espera uma dificuldade gigante, mas eu acho que o nosso time chega bem para essa disputa. Obviamente que a gente precisa alinhar ainda algumas coisas, tem alguns fundamentos que a gente pode ser melhor do que fomos no último jogo, mas estamos preparados e confiantes para a gente sair de lá com um grande resultado. Obrigado, Flavinho. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação da Superliga que mostra o Cruzeiro. Tava demorando pro Cruzeiro assumir a liderança e assumiu mesmo. 26 pontos, é o líder, seguido pelo Praia Clube. Campinas é o terceiro, quarto é o Guarulhos, quinto é o Goiás e sexto é o Monte Carmelo. Isso aí que é surpreendente. Belo trabalho do Goiás e do Monte Carmelo. Sétimo é o Suzano, oitavo é o SESI Bauru. Se terminasse hoje a Superliga, esses 8 estariam classificados para os playoffs de quartas de final. Minas, nono colocado, 10º Joinville, 11º São José. Confronto diretaço aqui, hein, João? Direto, e o Flávio disse antes de começar a Superliga, né, falou pra gente mais de uma oportunidade, que o foco do São José era vencer os confrontos diretos. Não existe maior confronto direto que esse que a gente acabou de ver na tabela, né? Mesmo número de pontos, São José uma posição atrás, se vencer vai passar o Joinville, então é muito importante e vai deixar também a zona do rebaixamento para Superliga B. Então é um jogo muito importante, apesar de fora de casa, São José tem que aproveitar esse bom momento porque a vitória surpreendente contra o Guarulhos pode sim significar uma virada de chave, por que não, né? Sem dúvida alguma, a gente vai acompanhar esse jogo amanhã e na quarta-feira, todos os detalhes para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte, tá certo? João, olha só que bacana, falando de basquete, voltando a falar de basquete, só que do basquete feminino sub-15, o time do São José está em Foz do Iguaçu, no Paraná, para defender o título da categoria. O São José, que é comandado pela técnica Jéssica Dias, já realizou 2 partidas e venceu as 2. Você está vendo aí, ó, as 2 formações dos 2 dias. A Jéssica, aqui, ó, de amarelo, aqui, ó. Essa aqui, a Jéssica, é a técnica do São José. Matheus, coloca pra gente aqui como é que está a campanha do São José até então. São José, no sábado, venceu o time do IAP do Maranhão por 60-58. Já a gente vai ver o último lance do jogo, foi sensacional.
Ontem o São José bateu a equipe de Brasília por 73-40 e neste momento, já a gente vai trazer imagens, o São José está enfrentando a equipe da ADP de Pernambuco. Já a gente vai trazer as imagens. O campeonato segue, o São José já está classificado para as quartas de final, que acontecem no dia 10, próxima quarta-feira, quinta-feira, dia 11, as semifinais e a final, sexta-feira, dia 12, a programação deste campeonato. Repetindo, o São José vai em busca do bicampeonato, porque foi campeão na temporada passada. Matheus, coloca pra gente aí o lance do primeiro jogo, São José e IAP, pra gente dar uma olhadinha. Olha só, o São José ganhava o jogo por 57-56. O IAP fez essa cesta, virou o placar para 58-57. Reta final da partida, você vai ver ali, ó, São José sai com a bola, deixa ali para não gastar o tempo, aquela coisa toda. São José trabalha e aí a bola caiu na mão da Ludmila. Ela pegou e fez isso aí, ó. Colocou lá dentro. Bola de 3 de Chuá da Ludmila para o São José vencer a partida no último minuto, no estourar do placar, 60-58. Bela vitória, e quando ela vem desse jeito, dá um sabor a mais, não dá não, João? Muito, né, Vieira? Vitória apertada na última bola, bola de 3. Já representou no outro dia, né? Que aí o São José vence por 33 pontos de diferença. Tá jogando agora, a gente já vai ver o resultado. Atual campeão, né? As meninas vão dar trabalho e vêm em busca aí do bicampeonato e são favoritas para isso. Muito bem, o João falou do jogo. Matheus, coloca pra gente aqui ao vivo, direto de Foz do Iguaçu. Pode colocar a tela cheia, Matheus, por favor. Tira o GC e Beth pra gente ver como é que tá o jogo. Apertado. Olha, apertado. Virou a equipe do Pernambuco em São José, tava ganhando até o final do primeiro tempo. A equipe de Pernambuco virou, jogo apertado, 21-19, comecinho do terceiro quarto. Tem muito jogo para acontecer ainda. A gente espera mais uma vitória para fechar em 100% essa primeira fase do Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-15, o São José buscando o bicampeonato, tá certo? João, vambora? Vambora, Vieira. Tá na hora. João, grande abraço para você, prazer te receber aqui no Hora do Esporte, volte quando quiser, pode vir você e o Paulo, eu vou descansar, fique à vontade, mas é um prazer tê-lo aqui no Hora do Esporte, João. Valeu, Vieira, pela recepção de sempre. Eu volto com certeza em matérias ao longo da semana e o Paulo, quarta-feira, está aqui. Será que recuperado depois de chegar na sua 28ª primavera? Obrigado a todos, até a próxima. Vamos torcer para que ele venha bem. Se ele não vier, você está escalado inteiro, aqui já. Pelo menos, né? Inteiro ele tem que vir. Ele sempre aparece com alguma parte ali meio danificada, mas... Quieto, João. Inteiro. Meu caro Luizão, grande abraço para você, sempre bom tê-lo aqui no Hora do Esporte, o Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulo, João de vez em quando e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira para trazer muita informação do esporte da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.